Bom, pessoal, então dando prosseguimento, agora nós vamos criar uma rede do tipo Broadcast, né? Uma rede onde os dispositivos vão estar conectados a um elemento central. E nesse exemplo nós vamos utilizar o switch. Poderia ser o hub também, mas nesse exemplo nós vamos utilizar o switch. Então nós vamos reaproveitar essa rede que nós criamos anteriormente. Primeiramente nós vamos desfazer essa conexão aqui direta entre os dispositivos. Então vou escolher através do menu aqui, ESC para voltar para a opção padrão. E vou adicionar mais 2 computadores a essa rede. Então, vamos colocar eles para cá. E bom, primeiramente nessa rede aqui, eu vou configurar primeiramente os endereços IPs desses novos computadores. Então, eles vão estar na mesma faixa, na mesma rede desses computadores aqui de cima, né? Então, nós vamos configurar aqui. Vamos aumentar o zoom. Pronto. Então, o IP do terceiro computador vai ser o 92.168.0.3. A máscara, vamos deixar a padrão. O quarto computador, 192.168.0.4. A máscara padrão. E pronto. Bom, agora a gente vai conectar esses quatro computadores. Como? Então aqui a gente vai na opção no menu Network Devices. Dentro de Network Devices, a primeira opção é os routers, os roteadores, e a segunda opção é os switches. Nós vamos escolher a segunda opção. E aí nós vamos ter aqui acesso a alguns modelinhos, né, alguns switches. Nós vamos utilizar aqui o primeiro, tá, 2960. Então é o switch da Cisco. Esse switch ele tem 24 portas, então eu vou clicar nele para a gente poder ver. Expandir aqui a tela e clicar aqui em Zoom In. Lembrando que nós estamos aqui na abinha Physical do switch, onde a gente tem acesso aos parâmetros físicos do equipamento. Então aqui é um switch de 24 portas e ele tem essas duas portas aqui adicionais que são utilizadas para fins de administração. São portas que nós chamamos também de portas console. Então, para fins de conexão de dispositivos, nós podemos utilizar essas 24 portas. Ah, e se minha rede tiver mais do que 24 dispositivos, como é que eu faço? Então é simples, eu pego uma dessas portas, conecto a um outro switch e aí eu expando a minha rede. Ah, eu posso conectar as 24 portas a outros 24 switches e criar uma rede gigantesca? Posso fazer isso daí também, não tem problema nenhum. Então, nesse caso, esse switch seria um switch central que estaria conectado a outros switches, né, que seriam secundários. Bom, então o nosso switch está aqui e o switch ele tem uma característica interessante, que ele é um equipamento plug and play, ou seja, é um equipamento que eu ligo na energia, ligo os computadores nele e a função dele ele realiza, né? A função de comutar o pacote entre os dispositivos ele vai realizar. Todos os switches são assim, no entanto alguns switches são especiais, né? Nós chamamos eles de switches gerenciáveis, onde nós podemos refinar o funcionamento dele, né? Melhorar o desempenho, aumentar a segurança através de configurações adicionais. Nem todos os switches são gerenciáveis, mas aqui no Packet Tracer todos eles vão ser. De qualquer maneira, a gente não vai utilizar essas funcionalidades aqui, nós vamos simplesmente conectar os computadores ao switch e testar a comunicação. Então, para isso, vocês já sabem, a gente vai utilizar aqui a opção do raiozinho. Eu poderia escolher a opção automática, né? Eu vou fazer isso inclusive com esse computador aqui, para a gente ver. Então, eu clico aqui, tá? E aí é possível observar a conexão entre eles, né? Notem que o cabo aqui ele não é tracejado,
igual ao crossover, tá? Então esse aqui é o cabo direto, é um cabo que é utilizado para interligar os dispositivos a um switch, né? E ele é diferente do crossover, tá? Então o cabo par trançado ele tem 8 fios. O que determina se um cabo é crossover ou ele é direto? É a ordem que os fios estão aqui nas pontas, tá? Então se eles estão em uma determinada ordem, ele é um cabo direto. Se eles estão em uma outra ordem, ele é um cabo crossover. Eu não vou entrar em detalhes nessa aula, porque a gente vai ter aulas no futuro para lidar também com isso. Percebam que se a gente tivesse que saber toda a teoria por trás para utilizar o Packet Tracer, a gente teria que estudar muito, tá? E aí o Packet Tracer ficaria por último. Então eu prefiro ir apresentando aos poucos para vocês, apresentando os conceitos, a prática do Packet Tracer, para a gente poder ser introduzido a ele mais cedo. Bom, a gente vai... Aqui eu liguei direto, utilizando o raio. Agora os outros 3 eu vou ligar utilizando o cabo aqui direto. Então é esse cabo aqui. Então eu vou clicar nele. Tanto faz eu clicar no switch ou no computador primeiro, tá? Eu vou clicar no computador. Então aqui novamente eu vou usar o Fast Ethernet, placa de rede. Vou clicar no switch. Tá? E percebam que aqui eu tenho, né, todas as portas, cada porta tem um nome. O Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03, 04, até a 24. E aqui eu tenho 2 portas adicionais que é a Gigabit. Inclusive, corrigir para vocês, falei uma bobagemzinha. Deixa eu só conectar primeiramente. Então eu vou conectar esse computador aqui na 02. Tá? Vocês podem se perguntar, cadê a 01? A 01 ela foi utilizada por esse computador aqui, né, na opção automática. Então esse aqui eu vou usar a 02. Inclusive, falei uma besteirinha para vocês. Essas 2 portas não são as portas console para fins de gerenciamento. Essas 2 portas, elas são as Gigabit Ethernet. Enquanto as outras são Fast Ethernet, essas 2 são Gigabit Ethernet. Enquanto essas podem transmitir a 100 megabits por segundo, essas 2 aqui são é possível utilizar elas para transmitir a 1 gigabit por segundo. Tá? Então elas são portas mais rápidas. Né? Então eu posso, por exemplo, ligar outros 2 switches nela, ou um servidor, né? Um servidor e um switch, dispositivos que vão demandar maior largura de banda. Tá? A porta console ela não está sendo apresentada aqui. No entanto, a porta console ela também é uma porta Ethernet, tá bom? Então, é por isso que eu falei a confusão, mas essas aqui são 2 portas Gigabit. Bom, beleza, conectado aqui. Vou conectar os outros 2 computadores. Percebam que o 02 e o 01 já não está mais aqui. Vou conectar aqui no 03. Ah, precisa estar em sequência? Preciso ligar eles em sequência? Não, eu poderia escolher qualquer outra porta aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui esse daqui eu vou escolher a porta, sei lá, 16, por exemplo. Tá? No começo, a porta aqui do switch ela fica laranja, tá? No sentido que essa porta está iniciando, mas logo ela vai ficar verdinha, como essas 2 ficaram também, e aí tudo vai ficar operacional. Olha lá, a primeira porta já ficou verdinha. E a porta aqui de baixo também vai ficar. É interessante que o Packet Tracer aparece aqui pra gente a legenda do nome das interfaces aonde os computadores estão conectados. Então, por exemplo, esse computador, o nome da placa de rede dele, é FA0, tá? Ou Fast Ethernet 0. E ela está conectada na FA0/1 do switch, ou na Fast Ethernet 0/1 desse switch. A FA0 desse computador aqui, né, está conectada na FA0/2 do switch, FA0 daqui conectada na FA0/3, e a FA0 daqui está conectada na FA/16 desse daqui. Então essa legenda nos ajuda a depois, por exemplo, configurar o switch, né, caso a gente queira. Então, beleza, pessoal. Conectei os meus computadores ao switch, esperei as portas ficarem verdes, a minha rede já está funcionando. Tá? Vou fazer um ping aqui, por exemplo, vou abrir esse computador.
Deixa eu abrir aqui, aumentar o zoom. Prompt de comando. Percebam que anteriormente, né, a gente tinha feito ping aqui para um 92.168.0.3. Esse computador não existia esse computador na rede, né? E agora? Vamos ver como é que vai ser. 92.168.0.3. Percebam que agora ele está dando happily, né? Significa que existe comunicação em rede. Vou fazer um ping, por exemplo, no 4. E percebam que está tendo comunicação em rede também. Agora, obviamente, se eu pingar aqui no 13, por exemplo, o 13 não existe. Tá? É um computador que ainda nem esse endereço IP não está sendo utilizado nessa rede. Bom, uma dúvida que pode surgir aí para vocês. Então, nesse computador eu coloquei o IP 192.168.0.1 e conectei ele na Fast Ethernet 1. Esse computador aqui eu coloquei o 92.168.0.2 e conectei ele na FA03. Isso influencia? Não. IP é uma coisa, nome de interface é outra coisa. São coisas diferentes que não conversam entre si, tá? Não conversam entre si. Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos. IP trabalha na camada de rede, tá? O nome da interface aqui no caso, a interface de rede é algo específico da camada de enlace, tá? Eles não conversam entre si, não precisa ter essa preocupação. Agora, Rodolfo, eu quero conectar o IP que termina com 1 na porta 1, o IP que termina com 2 na porta 2 e assim sucessivamente. Posso fazer isso? Pode. É uma estratégia de organização sua. Não sei até quando você vai conseguir fazer isso na sua rede, mas é possível, não tem nenhum problema. Isso é só uma questão de organização. Deixa eu diminuir o zoom aqui. E agora a gente vai fazer um teste aqui, o mesmo teste, só que no modo simulação. Então eu vou pegar aqui um pacotinho, por exemplo, pegar desse computador aqui, com destino a esse computador aqui. Percebam que agora ele criou dois pacotes diferentes, o ICMP tradicional, que é o ping, e o outro que é o ARP, tá? Que é um pacote para descoberta de endereços MAC aqui dentro da rede. Não vou entrar em detalhes também novamente. O importante para a gente aqui é só ver o fluxo de pacotes fluindo por aqui. O ARP ele é um pacote, de acordo com a lógica do ARP, ele necessita encaminhar para todos os computadores. Tá? Isso tem um motivo, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o switch, ao contrário do hub, né, quando a comunicação é diretamente para um computador, ele não encaminha para os outros. Então, por exemplo, aqui ele recebeu um pacotinho. Ele encaminha somente para esse computador aqui de destino. Né, o ping vai voltar. Ao invés de encaminhar para os outros dois computadores, o switch só encaminha para o computador de destino. Pode parecer uma coisa óbvia para vocês nesse momento, porque é o primeiro contato que vocês estão tendo com esse equipamento, mas o hub é diferente. O hub é diferente. E, inclusive, eu vou passar isso em formato de exercício para vocês fazerem um teste. Tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com o Packet Tracer. Tá? Agora eu vou ter alguns exercícios básicos, bem tranquilos para vocês fazerem. Em caso de dúvidas, estou à disposição. Podem me mandar e-mail ou entrar no horário de atendimento. É sempre um prazer ajudar vocês, né, compartilhar o conhecimento com vocês. Um abraço, tudo de bom.